Olá pessoal, bem-vindos de volta a essa série de vídeos sobre os primeiros passos no SketchUp. Nós vamos fazer um terceiro exercício e para isso eu vou abrir aqui em File, Open, o exercício número 3, que foi disponibilizado para vocês no link. E esse já é um exercício um pouquinho mais complicado, ele tem já um telhado um pouquinho mais sofisticado, eu vou precisar usar algumas medidas mais precisas, então vamos colocar a mão na massa. Em primeiro lugar, eu vou fazer a base dessa casa, que ela é na verdade formada a partir de dois retângulos. Então eu vou fazer um primeiro retângulo, vou fazer o segundo e depois eu vou levantar com o meu push-pull. A gente ainda não trabalhou com medidas, então vai ser legal para a gente aprender como é que a gente insere medidas precisas no SketchUp. Eu vou acionar o meu comando retângulo, vou clicar lá no botãozinho. Vou agora clicar em qualquer lugar aqui da minha tela do SketchUp e vou movimentar o meu mouse. Reparem que foi um clique único. Eu cliquei uma vez só e depois movimentei o meu mouse. Eu não estou pressionando o botão do mouse. E se eu olhar lá embaixo no canto inferior direito, eu vejo que eu tenho as minhas medidas desse retângulo. E eu vejo que a primeira medida está acompanhando o eixo vermelho. A segunda medida está acompanhando o eixo verde. As medidas elas são separadas com ponto e vírgula, né? A primeira medida, depois eu tenho ponto e vírgula e a segunda. Então, eu vou respeitar essa lógica. Eu vou fazer um primeiro retângulo com as medidas de 5 por 8. Então, eu vou digitar 5, ponto e vírgula, para separar essa primeira dimensão da segunda, 8, e vou apertar Enter. Então, eu fiz aqui um retângulo medindo 5 de largura por 8 de profundidade. Eu agora quero fazer essa outra parte da casa, ainda de forma bidimensional. Eu vou continuar usando o retângulo, eu vou clicar nesse pontinho e agora reparem só o seguinte, né? É muito importante que a gente indique a direção na qual esse retângulo vai crescer. Então, eu quero que esse retângulo cresça aqui para baixo, para a direita, então eu vou indicar isso aqui e vou digitar 4, ponto e vírgula 4 e vou apertar Enter. É bem importante que vocês sempre olhem lá no canto inferior direito se as medidas estão realmente sendo corretamente digitadas. Vocês não precisam clicar lá embaixo, basta que vocês digitem em qualquer lugar, mas é sempre bom verificar se está tudo ok. Então, com isso, eu tenho a base da minha casa. Essa linha aqui ficou sobrando aqui, eu vou apagar usando aqui a minha borrachinha. Então, vou clicar aqui na borracha. Vou clicar aqui nessa linha, vou apagar, e agora eu posso subir com a minha casa usando a ferramenta Push Pull. Então, vou clicar aqui em Push Pull, cliquei lá, vou clicar aqui na minha base e, novamente, eu estou agora trabalhando com medidas. A gente acabou de fazer a base da casa com algumas dimensões, eu agora quero também informar a altura dessa casa, como se fosse o pé direito. Então, eu vou clicar aqui uma vez, vou indicar que eu quero ir para cima, né? Obviamente. E antes de clicar, na verdade eu não vou clicar novamente, eu vou simplesmente digitar essa altura. Então, eu vou digitar 2,8. Reparem que eu estou usando vírgula, eu não estou usando ponto como a minha separação de casa decimal. Então, vou digitar 2,8, vou apertar Enter, e com isso eu tenho certeza que agora a minha casa ela vai ter essa altura. Então, até o momento, a gente conseguiu trabalhar realmente com medidas, o que a gente ainda não tinha feito nos vídeos anteriores. O meu próximo passo é começar a desenhar esse telhado. Eu ainda não vou considerar esse beiral eu vou fazer posteriormente, então eu vou me preocupar principalmente com essa cumieira, né? A cumieira é essa linha aqui de cima, e eu preciso, antes, né, de levantar esse volume, eu preciso desenhar isso aqui, de forma plana, não tem problema. Para isso, eu vou usar o meu comando linha, vou clicar aqui nesse botãozinho. E eu vou aproveitar que o SketchUp é bem inteligente em relação aos snaps, né, em relação aos pontos de precisão, e vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse ponto aqui, que é o ponto mediano, ou midpoint, tá? Eu até já posso fazer uma linha direto aqui até o final, mas eu vou usar o seguinte truque, eu vou movimentar o meu cursor até o outro lado, até o ponto mediano do outro lado, eu não vou clicar, eu vou apenas passar o meu cursor aqui, sem clicar em nada, e o SketchUp, de forma bem inteligente, entendeu isso, e ele está criando aqui uma guia temporária que está indicando justamente esse ponto mediano, e se eu movimentar isso aqui até a esquerda, ele acha justamente o ponto que eu preciso, que é esse ponto que conecta os dois pontos medianos. Então, eu vou clicar aqui,
Agora, eu vou clicar lá do outro lado e eu tenho aqui a minha cumieira. Ok, o que eu preciso fazer antes de levantar essa cumieira até a altura dela final é o seguinte, eu vou precisar criar uma linha desse ponto até esse, uma outra linha desse ponto até esse, para que quando eu levante essa cumieira aqui, ela realmente tenha um funcionamento adequado em relação à geometria aqui do SketchUp. Então, é necessário que haja essas duas linhas aqui. Então, para a gente finalizar, eu vou agora simplesmente movimentar essa cumieira lá para cima. Eu estou com o comando de seleção aqui ativado, a barra de espaço é o atalho. Eu vou selecionar essa linha, vou apertar o Shift, quer dizer que eu vou adicionar mais um elemento à minha seleção. Então, estou selecionando essas duas linhas. Com isso selecionado, eu vou no meu comando Move. Vou clicar em algum ponto de referência, pode ser esse ponto aqui, por exemplo. Cliquei aqui, soltei. Indico que eu estou movimentando aqui para cima, então verifiquem se ele realmente está movimentando no eixo azul. Qualquer coisa vocês podem usar a setinha para cima ou Shift para travar, para que não haja nenhum erro. E aqui, em vez de eu clicar novamente, eu vou digitar uma medida. Então, eu quero que esse telhado suba, por exemplo, 1,5 m. Então, vou digitar 1,5 e vou apertar Enter. Então, com isso, a gente já tem o nosso volume básico com o nosso telhado feito. E agora eu quero destacar esse beiral, assim como marcar a janela e também a porta. Para fazer esse beiral, eu vou, na verdade, fazer uma redução no volume da casa a partir do uso do comando do offset, base da casa, e vou levantar essa base até a gente ter essa subtração. Então, em primeiro lugar, o mais importante é a gente achar aqui um ângulo mais favorável. Eu vou usar o meu Orbit, o scroll do mouse, para olhar isso aqui de baixo. E eu vou usar essa ferramenta aqui, o Offset. O Offset, basicamente, pega uma face ou um conjunto de linhas aqui do SketchUp e cria cópias paralelas. Então, o que eu quero fazer é acionar esse comando Offset e eu vou clicar aqui na base da casa, no chão aqui da casa, nessa parte de baixo, em qualquer lugar. Movimento aqui o meu mouse para indicar a direção. E aqui eu posso inserir uma dimensão. Eu vou inserir a medida 0,15 e vou apertar Enter. E aí eu estou marcando aqui essa distância de 0,15 e estou criando essa cópia paralela de linhas ao longo dessa base. O nosso próximo passo é usar a ferramenta Push Pull. Então, vou clicar nela. Vou agora escolher essa face aqui da base, que a gente acabou de criar. Vou clicar uma vez. Vou indicar aqui a direção para cima. E para fazer isso com uma certa precisão, eu vou digitar uma medida. Eu vou digitar 2,6 e vou apertar Enter. Digitando 2,6, se vocês lembrarem, a gente tinha considerado um pé direito de 2,8, então, na verdade, vão sobrar aqui 20 centímetros da altura desse beiral, que é basicamente o quanto que esse telhado avança em relação à base da casa. O nosso próximo passo aqui é fazer as marcações da porta e da janela. Para isso vai ser importante que a gente saiba usar a ferramenta Tape, em português seria a fita métrica. A ferramenta Tape, ela funciona basicamente de duas formas. A gente pode usar a ferramenta Tape para fazer medições, então acionei aqui o comando Tape, clico num ponto, clico em outro ponto, e ele está me dando essa distância, por exemplo, aqui de 4 metros. Então, a primeira forma de utilização da ferramenta Tape é para fazer medições. A segunda forma é para inserir linhas guia, e isso é muito importante aqui para o nosso SketchUp. Como é que a gente faz isso? Em vez de a gente clicar num ponto, a gente vai clicar numa aresta. Então, digamos que eu quero inserir uma linha guia nessa parede aqui. Eu vou clicar em algum lugar aqui, evitando uma quina. Eu vou indicar a direção dessa linha guia, pode ser para cá ou para o outro lado. E aqui eu digito uma distância, por exemplo, 1 metro. Então, ele está marcando aqui 1 metro dessa linha guia em relação à quina. Então, essa é uma ferramenta muito importante que a gente vai usar em diversas situações aqui do nosso SketchUp. O que eu quero marcar a princípio? Eu quero marcar essa porta e eu vou considerar que essa porta está a uns 30 centímetros aqui da quina. Então, eu vou olhar essa face aqui da nossa casa. Vou clicar em qualquer lugar aqui dessa linha, evitando justamente os pontos de quina. Então, cliquei aqui, por exemplo. Indico que essa guia está indo aqui para a direita e vou digitar 0,3, Enter. Então, agora marquei um afastamento de 30 centímetros e aqui eu posso começar o desenho da minha porta.
Eu vou deixar só essa linha guia aqui feita, vou acionar agora o meu comando retângulo, vou clicar nesse pontinho aqui embaixo, de acordo com a minha linha guia, vou movimentar o meu cursor aqui para a direita, olhando lá embaixo eu vejo que a primeira dimensão é a largura, a segunda dimensão é a altura, então eu vou digitar 0,8, eu quero uma porta com 80 centímetros de largura, que é um tamanho padrão, vou digitar ponto e vírgula, 2,10, que é também um tamanho padrão de porta, a uma altura padrão, e com isso eu tenho aqui esse retângulo que vai se transformar na minha porta. Essa guia que eu tinha desenhado, eu posso agora apagar. Eu posso usar a própria borrachinha para apagar ela, ou eu posso usar um comando que é o edit, delete guides, e ele vai apagar todas as guias existentes da minha cena. Nesse caso, tanto faz, um meio ou outro vai dar no mesmo, mas eu apaguei então, e eu tenho agora aqui o meu retângulo que posteriormente vai gerar a minha porta. Eu quero agora fazer a marcação da minha janela. Para fazer a marcação dessa janela, eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu usar guias e depois usar o retângulo, eu vou fazer toda a marcação já com guias. Eu vou acionar o meu comando tape, eu vou clicar em qualquer lugar dessa aresta, evitando as quinas. Então, vou clicar aqui, por exemplo. Vou indicar que eu estou indo aqui para a direita. E eu quero um afastamento, por exemplo, de 1 metro. Então, eu marquei aqui uma janela que vai começar a 1 metro dessa quina. Eu agora vou clicar nessa outra quina aqui. Novamente, vou indicar aqui nessa face. É sempre bom a gente orbitar para ver se está indo tudo bem. Vou digitar novamente 1 metro, então eu quero um afastamento de 1 metro daqui, 1 metro daqui. Eu agora quero usar novamente a minha ferramenta tape para marcar um afastamento dessa linha de baixo, aqui para cima. Aqui eu vou botar uma altura de peitoril de 1 metro também. E por último, eu vou clicar nessa linha guia que eu acabei de criar, e eu vou indicar que eu quero uma nova guia a 1,10 metro. Então, 1,1 aqui para cima, para que no total eu tenha 2,10 e essa janela esteja alinhada com a minha porta. Então, eu fiz um pouquinho diferente. Eu marquei logo com guias essa minha janela, em vez de só marcar uma e desenhar com retângulo. Mas é muito importante que agora, no final, eu use a ferramenta retângulo, porque não adianta só eu ter guias. As guias, elas simplesmente marcam distâncias. Se a gente quer ter volume e geometria, eu preciso agora fazer um desenho. Poderia até usar a ferramenta linha, mas o retângulo vai ser mais rápido. Então, vou acionar o retângulo, vou clicar nesse ponto, vou clicar aqui no ponto lá em cima do outro lado. Então, agora, de fato, eu tenho a marcação da janela e eu posso novamente apagar as minhas guias em Edit, Delete Guides, ou eu posso ir com a borrachinha apagando cada uma. Então, agora, o que a gente precisa fazer é basicamente detalhar um pouco mais a nossa janela e a nossa porta. A gente precisa inicialmente fazer essa moldura como se fosse um alisar, né, dessa janela, assim como os caixilhos aqui onde a gente vai ter o vidro, e a mesma coisa aqui na porta. Para isso, a gente vai usar bastante a ferramenta Offset que a gente já aprendeu no vídeo anterior. Vamos começar aqui com a janela. Então, eu vou inicialmente clicar aqui na minha ferramenta Offset. Vou passar o mouse aqui no retângulo que eu já defini como a janela. Clico em qualquer lugar, indico essa direção aqui para dentro. E vamos considerar aqui mais ou menos 0,07, né, 7 centímetros de moldura, para ser uma moldura assim, bem imponente. E antes de eu criar o volume dessa moldura, eu vou, na verdade, dividir aqui esse retângulo interno. Então, vou clicar aqui em Line, vou clicar no ponto mediano, no midpoint, vou conectar com o ponto mediano lá de baixo e vou novamente usar agora a ferramenta Offset. Se alguma face tiver selecionada, a gente precisa, na verdade, antes clicar em qualquer outro lugar ou para essa seleção aqui acabar. Aí sim eu posso voltar no meu comando Offset. A gente pode até, seria até uma forma mais segura de usar o comando Offset, seria fazer o seguinte: a gente está com o comando de seleção e a gente antes seleciona esse retângulo, então eu tenho certeza que isso está selecionado. Só depois dessa seleção ter sido feita, eu aciono o comando Offset, então clico nesse botãozinho aqui, aí sim eu faço a minha operação. Então,
vocês devem ter reparado que a gente pode até ir direto no offset e ir direto na face que a gente quer, mas uma forma talvez um pouco mais segura seria sempre a gente fazer a seleção antes e depois clicar no comando. Então, vou clicar agora no comando, vou clicar em qualquer lugar aqui, e agora eu vou botar 5 centímetros, 0,05, a gente está trabalhando com metros, e eu tenho agora esse caixilho onde eu vou ter o meu vidro. Uma dica importante, para eu fazer esse caixilho aqui do outro lado, eu voltei no meu comando de seleção, seleciono essa face, vou no meu comando de offset e aqui eu posso dar um duplo clique. O duplo clique vai fazer o seguinte, ele vai retomar o último valor de offset que foi usado, que foi 0,05, então eu não precisei digitar, basicamente eu dei 2 cliques e ele fez essa última operação. Ok, eu já tenho então aqui o desenho da minha janela feito, agora sim eu vou me preocupar com os volumes. Inicialmente eu vou fazer o seguinte, eu vou na minha ferramenta Push Pull, eu vou selecionar essa moldura externa, né, esse alisar, eu vou clicar e eu vou deslocar ele mais ou menos uns 5 centímetros, 0,05, então digitei esse valor e apertei Enter, para que eu tenha esse volume aqui para fora. E agora, para eu marcar esse caixilho, em vez de eu jogar isso aqui para fora, como eu acabei de fazer, eu vou clicar nessa face aqui interna, nesse retângulo interno da minha janela, eu vou jogar isso aqui para dentro. E aí eu vou jogar aqui uns 3 centímetros, 0,03, Enter, porque aí eu estou dando a ilusão de que eu tenho esse volume. Vocês devem ter reparado que a gente está, na verdade, fazendo uma modelagem que algumas pessoas até consideram como fake, porque realmente a gente não tem espessuras de parede, a gente não tem alvenaria, essa janela aqui a gente afundou o vidro, né, em vez da gente trazer isso aqui para fora, mas isso é basicamente uma técnica de modelagem especialmente usada para modelos que a gente só está olhando fora. Então, eu não estou realmente preocupado com o tamanho de parede, eu não estou realmente preocupado com o que está acontecendo dentro dessa casa, e sim com essa casca da casa, com a aparência externa dessa casa. Eu vou agora fazer o mesmo procedimento aqui. Ó. Eu posso até tentar dar 2 cliques para ver se funciona. Um duplo clique vai retomar a esse último valor. Então, eu já tinha usado aqui o push-pull. Quando eu dou o duplo clique, ele basicamente repete o último push-pull que eu acabei de fazer, que foi basicamente jogar 3 centímetros esse vidro aqui para dentro. Então, a minha janela aqui está basicamente pronta. Uma última coisa que a gente pode fazer é vir com a borrachinha, apagar essa linha aqui ó, que está sobrando, olhar aqui por baixo também, ó, apagar essa linha aqui que também está sobrando, eu não preciso mais dela. E beleza, a minha janela está feita. Vamos continuar agora e fazer aqui essa porta. E eu vou basicamente fazer a mesma coisa. Eu quero criar aqui um alisar, uma moldura externa, também com 7 centímetros. Mas nesse caso, em vez de eu usar aqui o meu offset diretamente no retângulo, eu vou na minha ferramenta de seleção, eu vou selecionar essa aresta, vou apertar o Shift, seleciono a aresta de cima e seleciono essa. Ou seja, eu não estou selecionando essa aresta aqui de baixo. Com essa seleção feita, eu vou em Offset, clico em qualquer lugar, e aí eu percebo que o offset aplicado a essas arestas não vai afetar aquela aresta lá de baixo, que é o que eu realmente quero. Nesse movimento aqui, eu vou colocar 0,07 Enter, para ter o mesmo tamanho que eu coloquei aqui na janela. E agora o próximo passo é usar a ferramenta Push Pull. Vou clicar aqui ó, nessa face que eu acabei de criar, e vou indicar aqui que eu quero deslocar o 0,05 para fora. Então, ok, eu já tenho a minha janela pronta, com esse alisar externo, com os caixilhos, com o vidro, e a minha porta pronta também com essa moldura, né, esse alisar externo, e aqui a porta feita. Para a gente finalizar esse nosso exercício, a gente basicamente precisa fazer esse rodapé externo, ou seja, esse elemento que contorna a casa, a partir de um perfil retangular, e para isso eu vou usar a minha ferramenta Follow Me, ou Siga-me em português. Para a gente fazer um rápido teste, para vocês entenderem como funciona essa ferramenta, eu vou desenhar aqui
fora do meu exercício, um caminho qualquer, um path qualquer, ok? E vou desenhar um perfil, por exemplo, circular. E o follow me basicamente serve para que a gente consiga estrudar esse perfil ao longo desse caminho. Então, a gente tem duas maneiras de usar o comando follow me. Uma maneira é basicamente ativar o comando, clicar no perfil, basicamente clicar, soltar o mouse e ir com o nosso cursor indicando esse caminho. Então, a gente vai movimentando o nosso cursor até que a gente chegue nesse caminho aqui completo. Uma outra maneira de usar o comando follow me, que eu considero até um pouco mais fácil, é o seguinte. Primeiro, a gente seleciona o caminho em si, ou seja, todas essas arestas. Uma vez selecionadas, a gente clica então no comando follow me e basta clicar no perfil. Então, nós temos essas duas maneiras de usar esse recurso, que é um recurso bem importante aqui do SketchUp. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz e eu vou voltar aqui no meu modelo e, inicialmente, eu preciso de um retângulo. Esse retângulo vai ser o perfil que vai ser extrudado ao longo do nosso caminho. Eu vou criar uma linha em qualquer tamanho aqui do nosso modelo. Se vocês quiserem trabalhar com uma medida mais precisa, podem usar, por exemplo, uma guia ou um retângulo, por exemplo. Como eu não estou tão interessado nessa precisão, eu vou simplesmente clicar com o meu comando linha em qualquer ponto. Vou verificar se eu estou aqui alinhado ao eixo vermelho e vou clicar aqui do outro lado. Com isso, eu tenho aqui um retângulo feito, que é basicamente o perfil que eu preciso. Então, inicialmente, eu quero testar a primeira forma de usar o follow me, que é basicamente clicar no perfil e indicar o caminho. Para isso, vai ser bem importante que a gente olhe o nosso modelo de baixo, porque esse nosso rodapé vai contornar a base aqui da nossa casa e olhando essa base por baixo vai ser bem mais fácil. Então, a primeira forma de testar esse comando seria basicamente clicar aqui em follow me. Eu aqui posso clicar nesse perfil, que é o retângulo que a gente acabou de criar. Clico uma vez e eu agora vou movimentando o meu mouse sem clicar. Eu vou basicamente clicar só quando eu terminar de indicar todo esse caminho que esse perfil vai percorrer. Cliquei e ele criou esse rodapé aqui para mim. Ou seja, uma primeira forma seria basicamente ir indicando como que vai ser essa extrusão ao longo do caminho. Se vocês tiverem dificuldade em fazer dessa forma, vocês podem fazer da seguinte maneira. Tenho aqui o meu perfil já criado e eu vou inicialmente selecionar o meu caminho, ou seja, eu vou clicando nessas arestas, estou na ferramenta aqui Select, vou usar o Shift para ir adicionando novas arestas à minha seleção, ou seja, eu estou selecionando inicialmente todo o caminho, que são essas arestas. Eu não vou selecionar essa aresta da porta, porque o rodapé não passa por aqui. Então, é basicamente toda essa sequência de arestas parando aqui na porta. E aí, depois que eu seleciono, aí sim eu clico em Follow Me. E, basicamente, eu preciso clicar aqui no meu perfil. Então, essa, na verdade, é uma forma bem mais fácil de usar o Follow Me. A gente primeiro clica no caminho e depois no perfil. O que a gente pode fazer agora para finalizar o nosso modelo é basicamente apagar algumas linhas que eu não preciso, por exemplo, aqui, aqui. Aqui embaixo eu posso apagar também, embora a gente não repare nessas linhas embaixo do modelo, não custa nada eu apagar, já que elas não são necessárias, então estou usando a nossa borrachinha para deletar tudo. E uma vez que eu já organizei e apaguei todas as linhas que estavam sobrando, eu tenho aqui o meu modelo pronto. Reparem que ele está exatamente igual à nossa referência. Então, a gente conseguiu agora criar um modelo baseado em medidas mais precisas e aprendemos novos comandos como o follow me, como o offset, a linha, retângulo, push-pull. E eu espero que agora vocês já consigam fazer modelos mais complexos usando essas ferramentas básicas do SketchUp.